Olá a todos, Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a paz dele esteja contigo, que a mão poderosa dele te guie nesse mundo tenebroso, como ele mesmo disse, que jaz no maligno. Estou aqui para dividir com você uma mensagem. Por falta de tempo, a gente acaba não conseguindo, vamos dizer assim, que estar mais presente, gravando mensagens mais longas, para dividir com você aquilo que o Espírito Santo tem falado no nosso coração. Estou com a Bíblia aberta no livro de Jó, onde todo mundo conhece a história de Jó. Quem de nós já não viu falar de Jó? Quem de nós já não viu falar daquele homem que perdeu tudo, mesmo assim continuou firme na fé, mesmo assim continuou não culpando a Deus. Em nenhum momento Jó não continuou, em nenhum momento ele não culpou a Deus. Ele não falou que Deus era culpado, por que Deus estava permitindo, por que Deus estava deixando aquilo acontecer. É natural a gente... Eu não estou dizendo que eu sou melhor que ninguém. Eu, geralmente, quando algo está dando errado comigo, eu olho para mim. Eu sempre fui assim. Eu sempre fui assim. E você que me conhece, em alguma igreja onde eu passei, tive a oportunidade de, vamos dizer assim, cuidar de você, você sabe que eu sempre disse no altar isso. Eu nunca culpo os outros. Eu sempre olho primeiro para mim. É claro, tem situações que a culpa não é minha, são dos outros. Mas eu me autoavalio, eu vejo o que eu posso estar fazendo de errado, que atitude eu posso estar tomando de errado. Como é que está minha vida espiritual? Como eu estou administrando minha vida financeira? Antes de culpar governo, culpar colegas de trabalho, vizinho, familiar, mulher, marido, filho. Então, eu sempre procurei olhar para mim em primeiro lugar, para a minha vida, e ver o que eu possa estar fazendo que está trazendo consequências ruins para a minha vida. E às vezes eu chego à conclusão que são atitudes minhas. Outras vezes eu chego à conclusão que não, que Deus está permitindo aquilo porque quer me amadurecer, quer abrir meu entendimento, quer abrir meus olhos espirituais. Se você ler a palavra de Deus, a Bíblia conta de um rei chamado Ezequias, que estava doente, enfermo. E a única maneira que Deus encontrou de abrir os olhos dele, porque Ezequias tinha se engrandecido, Deus tinha o abençoado, Deus tinha o honrado, ele era grande, poderoso, bem-sucedido. Porém, ele chegou um momento que ele se encheu de orgulho, achando que ele estava arrebentando, que era ele. E Deus permitiu uma doença. A única maneira que Deus encontrou de chamar a atenção dele foi permitindo uma doença tocar no corpo dele. Aí lá no leito de morte, o profeta fala dizer para ele colocar a vida dele em ordem, que ele ia morrer, que não tinha mais jeito. E diz a Bíblia então que ele se voltou para Deus. A Bíblia conta que ele até virou-se para a parede, chorou muitíssimo. Ele tinha feridas nas pernas, ele não conseguia ficar em pé. Aquelas feridas estavam matando ele. Ele ia morrer. E aí ele deitado se virou para o canto, chorou amargamente e falou para Deus: olha, lembra-te que eu andei diante de ti. O que eu entendo Deus dizer isso? Que o Ezequias estava reconhecendo que ele não era mais o homem que era. Não era mais aquele homem que era. Ele tinha deixado se exaltar, se levar. E naquela situação que ele estava, quando o homem de Deus veio, em vez de determinar a cura, o milagre, diz que ele ia morrer, então Ezequias, ele caiu a ficha, vamos dizer assim. Ele se voltou para Deus. E a atitude dele chamou a atenção do Senhor e fez o homem de Deus, o profeta Isaías, voltar e dizer para ele: olha, Deus está mandando dizer que tu vai viver. Que tu vai sair dessa cama, Deus vai te dar ainda muitos anos de vida e vai te abençoar grandemente. E assim foi. Então, às vezes, a única maneira que Deus encontra de chamar a nossa atenção é permitindo algo de ruim, infelizmente. Já ouviu aquele ditado que diz: temos que aprender ou cair para aprender? É assim. Não era para ser desse jeito. Mas muitos crentes, é a única maneira que Deus encontra
A grande maioria, Deus só encontra dessa maneira, permitindo algo de ruim acontecer. E então, infelizmente, muitos nessa situação acabam, por que Deus está permitindo? Eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu vou na igreja, eu sou batizado, eu estou nessa igreja há não sei quantos anos, eu prego o evangelho. Nenhum de nós está imune a esse tipo de situação. E mesmo quando eu sou fiel como Jó, mesmo quando eu sou homem temente a Deus como Jó, às vezes Deus permite algumas situações acontecerem na nossa vida porque quer nos amadurecer, fazer a gente crescer na fé, quer que a gente seja motivo de testemunho para outros. Olha só, se você ler a história de Jó, você vai dizer, Jó é um testemunho de fé, pastor. Jó é um testemunho de perseverança, de temor a Deus, de comunhão com Deus. Testemunho. Mas eu não queria frisar em Jó, eu queria frisar, olha o que a Bíblia diz, você vai entender, leia comigo o livro de Jó, capítulo 1, se você quiser, se não quiser ler, apenas escute. Na terra de Uz morava um homem chamado Jó, ele era bom e honesto, eu estou lendo em outra tradução, tá? Temia Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas, e era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois e 500 jumentas. Tinha também um grande número de escravos. Enfim, Jó era um homem mais rico de todo o Oriente. Os filhos de Jó iam às casas um dos outros e davam banquetes, cada um por sua vez. As 3 irmãs eram sempre convidadas para esses comes e bebes. Repare bem, a Bíblia diz que Jó era um homem que temia Deus. A Bíblia não fala aqui que a mulher de Jó, e você sabe o que aconteceu com ela lá na frente? Ninguém sabe, mas viu que ela murmurou. Engraçado que quando Jó estava prosperando, Jó tinha tudo, ela estava ali do lado de Jó. Mas bastou Jó perder tudo, aquela situação, ela falou, amaldiçoa o teu Deus e morre. Prova que ela não tinha uma vida com Deus. Jó tinha. Jó tinha uma vida com Deus, você sabe disso. Mas a mulher de Jó não tinha. E os filhos de Jó, não entra em detalhe, mas pelo que eu leio aqui, também não tinha uma vida com Deus não, viu? Era aqueles filhos que tinham uma vida desregrada. O pai era rico, milionário, era um homem riquíssimo, mais rico daquela região, tinha de tudo que quisesse. Os filhos viviam às custas, talvez, de Jó. E a vida deles era fazer banquetes, festas, festejar. Quando era na casa do mais velho, era na casa do mais novo. Quando era do mais novo, era do meio. Quando era do meio, era do segundo. E assim, a vida deles era assim. Convidavam as irmãs e faziam aquelas festas. A vida deles era de festas, de banquetes desregrados, talvez a vinho, sei lá, a músicas perturbadas daquela época. A Bíblia não é detalhe, mas a Bíblia não está dizendo aqui, em nenhum momento você vai ler na Bíblia dizendo que a mulher de Jó e os filhos de Jó temiam a Deus. Jó temia a Deus. Jó tinha um caráter de homem de Deus. Pastor, na minha casa, Deus conhece o meu coração, eu que sou mulher de Deus. Mas o meu marido e meus filhos, infelizmente, pastor, o que eu faço? O que você pode fazer? Orar e continuar dando exemplo de mulher de Deus. Na minha casa, pastor, eu sou homem de Deus, temente a Deus, minha mulher, meus filhos, não tem esse caráter, infelizmente, até foram criados na igreja, conhecem a palavra, já frequentaram a igreja, já fizeram parte do grupo jovem, do grupo de louvor, já foram obreiros, hoje estão desviados, de uma vida desregrada, perturbada. Isso dói o meu coração, eu entendo, pai, eu entendo, eu sou pai também, a minha esposa é mãe, nós temos filhos, né? Porém, o que nós podemos fazer é orar por eles e dar um exemplo, e quando tiver oportunidade, falar de Jesus. Hoje eu saí com meu filho à tarde, o Davi, vamos sair de carro rapidinho fazer algo, né? E eu lembro que eu falava para o Davi, justamente o que eu vou falar com você agora aqui. O que eu vou falar para você agora, eu falava para o Davi. De temer a Deus, de ter cuidado da nossa vida com Deus. Porque tem gente que brinca com as coisas de Deus, não leva a sério, depois as consequências vêm e pergunta por que Deus permitiu, por que Deus está permitindo.
Por que eu estou falando isso? Porque os filhos de Jó, a Bíblia não diz em nenhum momento que eram homens de Deus e mulheres de Deus. Não diz. E você percebe que tudo que aconteceu, a grande desgraça, na verdade, não foram os bens que Jó perdeu, e me perdoe falar assim, não foi nem os servos, foram os filhos que morreram. Perceba que quando Satanás vai até diante de Deus, para terminar aqui, né? E quando terminava uma rodada de banquete, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios em favor de cada um dos seus filhos. Ia lá e apresentava sacrifício a Deus, porque os filhos de Jó não eram convertidos. Porque se eles fossem convertidos, eles iam com o pai. Eles iam lá com o pai, vamos orar de madrugada. Pai, vamos orar a Deus, vamos apresentar um sacrifício a Deus em prol da nossa vida. Não. A Bíblia diz que Jó se acordava de madrugada. Jó, quando ele sabia que acabou o banquete, Jó pegava, e a Bíblia não diz que Jó ia para os banquetes, a Bíblia não diz que ele estava lá nos banquetes. Não diz aqui. E Jó, sua mulher e os seus filhos se reuniam na casa do outro, faziam um banquete. Não, a Bíblia diz que eram os filhos de Jó. E diz a Bíblia então que Jó acordava de madrugada, naquela época se sacrificava um animal a Deus em prol de uma vitória, de uma bênção, de um milagre, de um livramento do pecado de alguém, para que Deus viesse perdoar. E diz a Bíblia então que Jó se acordava de madrugada. Quando acabou o banquete, Jó ficava sabendo, e ele acordava e apresentava sacrifício, dizendo, vai que um dos meus filhos tenha pecado contra Deus, nem que seja em pensamento, porque Jó sabia quem eram os filhos dele. Tem pai e tem mãe que gosta de tapar o sol com a peneira, já ouviu essa expressão? Não, meu filho é santo, pastor, minha filha é santa. Não tape o sol com a peneira. Não tape o sol com a peneira. Não queira enganar a Deus, porque Deus conhece o coração de todos nós. Não queira passar, o pano como o erro dos outros, não importa quem eles são. Eu já vi muita gente falar, bandido bom é bandido morto. Cadeia, porque isso, porque aquilo. Não estou dizendo que não tem que ser punição, não estou querendo dizer isso. Mas engraçado que se um familiar dela fizer isso, um familiar dele fizer isso, não, meus filhos. Eu não vou entrar em questão política aí, porque um presidente, que alguns apoiam, continuam apoiando, ex-presidente, e não estou dizendo que o atual presidente é correto, que ele é honesto, estou dizendo isso tudo, mas um outro ex que tinha o Messias, o Salvador, você fala nome? Quer que eu diga o nome? Talvez você apoie ficar bravo comigo, fique bravo comigo, problema é seu. Bandido bom é bandido, tem que ir para a cadeia. Aí, quando os filhos fizeram, ele tentou fazer um esquema para cobertar os filhos. Pai de hipocrisia. Eu amo meus filhos, amo os negócios dos meus filhos errarem, eles têm que colher o que eles plantaram. E tem gente que não aceita. Quando vem o juízo de Deus sobre os seus filhos, um familiar que está vivendo uma vida errada, ela vem de desculpa, ele vem de desculpa querendo, sabe, que Deus deixe para lá. Não, minha irmã, meu irmão. Não. Quem colheu foi os filhos, não colheram? Os filhos deles colheram. O senhor está dizendo que meus filhos têm que morrer? Não estou falando isso, eu estou dizendo que Deus, sim, Deus permite aquele que não tem uma vida com ele, aquele que não quer ter uma vida com ele, aquele que não aceita ter uma vida com ele, não importa se é marido, é filho, é neto, é esposa, é pai, é mãe, é irmão, é tio, não importa quem é, Deus permite, sim, que haja consequências. Eu conheço a história de mães que oravam tanto, buscavam tanto, meu filho vivendo uma vida errada, uma vida errada, foi parar na cadeia. Por que Deus permitiu? Mas lá na cadeia, aquele homem acabou se convertendo, entregando a vida para Jesus, mudou. Houve um paque, houve um mudar de atitude, entendendo que era necessário voltar atrás. Eu lembro que a minha mãe orou muito por mim, minha mãe que está na glória com Cristo, orou muito, buscou muito por mim. A minha mãe fazia campanha, levava peça de roupa, pedia pastor orar, me levava na igreja, mas eu nada com nada, colhi, gemi. Deus teve misericórdia de mim. As orações da minha mãe, orações de homens de Deus e mulheres de Deus, fizeram com que Deus tivesse misericórdia de mim.
hoje ainda estou vivo, que era para mim dar bom. Uma vez colocaram uma arma na minha cabeça, fizeram me ajoelhar, colocaram uma arma na minha cabeça, e aquele dia eu falei, eu vou morrer. Eu me lembro que eu só falava assim, eu tenho família, eu tenho filho, e eu orava e dizia, Senhor, em espírito, misericórdia de mim. E eu colhi, gemi, mas com tudo isso eu acabei aprendendo, entregando a minha vida para Jesus, entendendo que só tinha uma saída. A Bíblia não fala que os filhos de Jó eram homens de Deus, de mulheres de Deus, a Bíblia não diz. A Bíblia não fala que a mulher de Jó era mulher de Deus, não diz, tanto que ninguém sabe o que aconteceu. A última vez que se fala na mulher de Jó é quando ela falou para ele amaldiçoar o Deus dele e morrer. Pode ter sido essa mulher que depois deu à luz a outros filhos para ele? Pode ter sido. E filhas, como também pode ter sido ela. A gente não sabe, tem algumas coisas que não se sabe. Mas eu quero falar dos filhos, ou estamos falando dos filhos de Jó. Porque quando Satanás vai até Deus e fala para Deus, olha, ele só teme a ti, só tem uma vida contigo, o Senhor dá tudo para ele, deixa eu tocar no que ele tem para ver. E Deus não toca no que ele tem, não toca nele, mas toca no que ele tem. Depois Deus permitiu o diabo tocar nele, mas não tirar a vida dele. Deus só permite o diabo tocar na vida daquele... o diabo só pode tocar na vida daquele que tem vida com Deus com a permissão de Deus. Quem tem uma vida com Deus, um compromisso com Deus, uma aliança que não é aliança com igreja, com apóstolo, com pastor, com bispo, com pregador, aliança com Deus. Quem tem uma aliança com Deus, o diabo só pode tocar com a permissão de Deus, senão não pode tocar. Está aqui na Bíblia isso. Então, quando acontecer esse tipo de coisa, não murmure, não reclame. Ore e peça para Deus ter misericórdia. Talvez você está vivendo um momento onde um filho teu está sendo tocado por Satanás, uma filha sua, um familiar teu. Claro que ore, peça para Deus, implore um milagre para Deus ter misericórdia. Mas não culpe a Deus. Não culpe por que Deus está permitindo. Eu vou na igreja, eu sou crente, eu sou dizimista, eu sou fiel. Por que Deus está permitindo? Porque talvez eu não conheça a história do seu filho, da sua filha. Talvez não querem ter uma vida com Deus. Talvez não aceitam. Não toleram. Talvez nem aceitem você falar de Jesus. Chamam você de bitolado, de bobo, está dando dinheiro para pastor. Mas é engraçado, ele fala que você dá dinheiro para pastor, de repente pega ali 10% do que entra na tua mão, dá uma oferta, mas ele gasta muito mais em bebida, em droga, em festa. Hoje Deus está mandando te dizer para ti, não culpe a ele por aquilo que está dando errado com familiares teus, porque na grande maioria são esses familiares teus que não querem nada com Deus. Ah, pastor, mas eles não tiveram oportunidade de se converter, eles não foram evangelizados. Pô, você não evangelizou a tua família? Você não tem fé para orar pela tua família, ungir a tua casa, determinar, orar, abençoar os teus filhos, abençoar o teu marido, tua esposa? Pô, mas aí a culpa é sua também, me perdoe. Porque a Bíblia diz que quem não ora pelos seus, não busca pelos seus, é pior do que o incrédulo. Moral da história, o diabo só toca na vida daquele que não tem vida com Deus. E aquele que tem vida com Deus, o diabo só pode tocar com a permissão de Deus. Os filhos de Jó foram tocados, perderam a vida, porque não tinham vida com Deus. Porque eu garanto, eu tenho certeza, se eles tivessem uma vida com Deus, o pai dele estava orando na madrugada, estivesse junto, temessem a Deus, procurasse ter o exemplo do pai dele como homem de Deus, Deus não teria permitido. Deus não teria permitido. Então não culpe a Deus pelas desgraças que talvez tenha acontecido na vida do teu filho, da tua filha, de um familiar teu. Não fique culpando, porque tem muito crente que culpa a Deus. Por que Deus está permitindo? Não entendo. Primeira coisa é jogar na cara, eu vou na igreja. Por que Deus está permitindo isso? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eis que os propósitos de Deus são maiores que os nossos. Entenda, tudo vai acontecer com a permissão de Deus. E quem tem uma vida com Deus, o diabo só toca se Deus permitir. Medite nisso. Não murmure, não reclame. Nunca de Deus. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, capaz de Cristo esteja contigo. Um beijo no coração. Então, desculpa a mensagem um pouquinho longa, mas
foi com o intuito de te dar uma direção e você entender, analisar. Talvez isso você nunca analisou, né? Por que os filhos de Jó morreram? Por que Deus permitiu? Por quê? Porque eles não tinham uma vida com Deus. Quando o pai dele estava orando, buscando, eles estavam lá bebendo, enchendo a cara, curtindo a vida, uma vida desregrada. E tinha um exemplo do pai dele. Quer dizer então que Deus vai pesar a mão do meu filho? Quer dizer que, pastor, que se eu perdi um filho... Não estou dizendo isso. Estou dizendo esse exemplo. Eu estou querendo trazer para pessoas que hoje se perguntam por que Deus não, por que Deus não faz nada, e murmuram e reclamam de Deus. Deus não opera na vida do meu filho. Eu vou na igreja, eu faço voto, eu faço campanha, eu faço propósito, eu dou oferta, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu nunca vi a minha mãe falar isso, eu nunca vi a minha mãe questionar isso. Eu nunca vi ela, talvez ela fez, eu nunca vi. Porque minha mãe buscava por mim, gemia por mim. Eu fazia coisas que eu nem quero falar para você. Eu cheguei a bater na minha mãe. Era viciado, perturbado. Fazia coisas que inimagináveis para minha mãe. E ela orando, buscando por mim. E as consequências para a minha vida eram terríveis, porque eu não queria nada com Deus. Deus teve misericórdia de mim, hoje eu estou aqui. Que Deus tenha misericórdia dos teus, aquele que hoje está vivendo uma vida errada. Eles possam ter a oportunidade que eu tive e abrirem o coração deles, antes que seja tarde demais. Beijo. Deus abençoe a vida de todos em nome de Jesus.